Boa tarde a todos, pessoal. Muito bom estar aqui com vocês, esse nosso encontro mensal, né? Há um tempinho que a gente tem aqui para estar um pouquinho mais próximo de vocês, da audiência da Este, dos investidores que a gente não tem tempo no dia a dia de conversar, né? E trazer para vocês a nossa visão, um pouquinho do que a gente está vendo, né? Do resultado, como que foi o fechamento mensal para os nossos fundos. Então, é muito importante esse nosso encontro. Pessoal, antes da gente começar, aqueles recadinhos tradicionais que eu sempre trago aqui, antes do Isaac começar a explorar para a gente o acontecido do mês de julho, né? Então, vou pedir para vocês, deixando aqui as perguntas de vocês, se possível, para o finalzinho que a gente já terminar de explicar a tese, espera a gente explicar tudo que a gente tem para falar, porque às vezes a resposta da pergunta de vocês está em algo que a gente vai explicar aqui, tá? A gente acompanha todos os directs de vocês, né? A gente lê todas as mensagens, então tem coisas que a gente já traz aqui a partir do próprio questionamento de vocês também. E lembrar vocês, né, para quem está acompanhando aqui no Instagram, que agora a gente tem uma lista de transmissão, né? O WhatsApp, né, Isaac? Que a gente mais um canal aí para estar mais próximo de vocês, que agora vocês podem entrar direto. Então, todos os dias a gente manda atualizações para vocês, se sair fato relevante, a gente envia informações de mercado que a gente acha super importante que vocês tenham acesso, né? Documentos do fundo, documentos de falas dos nossos gestores. E vocês podem também nos contatar através desse WhatsApp que fica comigo e com o Isaac, e a gente responde para vocês o mais rápido que a gente conseguir aqui do nosso dia a dia, tá? Bom, pessoal, então vamos lá, vamos começar a falar com notícias boas, né? Apesar que ambos os casos a gente tem notícias boas, né, Isaac? Problemas bons, eu diria, né? Mas vamos começar com o Prospera, porque o Prospera está de aniversário, né? Fez 2 anos, nosso fundo, o long only, né? O nosso FIA, e ele está entre os melhores da indústria, entre os 10 melhores, investidores bem felizes aí, né? Pegando um resultado interessante do fundo, muito bacana. Então, Isaac, conta pra gente, né, quem foi o responsável por trazer esse mês de alta expressivo, né? Obviamente a gente está no rally da Bolsa, mais um ponto positivo, um ambiente que a gente tem mais potencial de geração de alfa, mas o Prospera foi melhor que o Ibov. Então, conta pra gente, Isaac, estamos curiosos para saber o que você destaca do nosso fundo long only. Até como você falou em relação à rally de bolsa, né? Ao longo desses 2 anos de existência do Prospera, foram 2 anos bem desafiadores, né? Então, a gente faz esse comparativo com os principais fundos long only que são os concorrentes do Prospera, e ele vem à frente de uma grande maioria dos fundos, né? Inclusive fundos muito, muito famosos. Então, o Prospera como fundo em si, ele nasceu num período bem desafiador. Na maior parte do tempo ele permanece à frente do Ibovespa e também do índice de Small Caps. A gente sempre fala do índice de Small Caps porque durante parte desse período de 2 anos aí, o fundo teve um peso relevante de Small Caps, né? Embora no fim do ano passado a gente tenha reduzido esse peso. É um índice que a gente acompanha também e temos sempre ali alguns papéis ligados a Small Caps na carteira, então é um índice que a gente acompanha também. No mês, o Prospera fechou com 2,92 versus 3,27 do Ibovespa e 3,11 do índice de Small. Nesse mês, ele acabou ficando um pouquinho para trás, né? Mas como eu falei, na maior parte dos meses ele vem à frente de ambos os índices, né? E no ano, ele vem à frente se destacando com 18,61 contra 11,13 do Ibovespa e 16,97 do índice de Small Caps. Então, como eu falei, é um fundo que tem, em geral, teve um peso bom de small caps, mas a gente consegue ficar à frente do índice de small caps e quando o índice cai, a gente cai menos ou não cai, né? E temos ficado na maior parte do tempo à frente do Ibovespa. Nesses 2 anos, o fundo já começa a dar um resultado positivo. E nesses 2 anos de existência do fundo, o Ibovespa ainda está no negativo. Então, como a gente fala, o resultado ainda não é excelente, mas é um resultado. Quando a gente faz aí o comparativo com o Ibovespa, com o índice de small caps e com os principais concorrentes, é um fundo que vem com um resultado ok para bom, já voltou, como eu falei, a ficar positivo. A gente já superou a cota 1 aí ao longo do mês de julho, né?
E continuamos trabalhando para conseguir que o fundo se mantenha em bons resultados, né? É um fundo aí que veio aí ao longo do tempo com algumas modificações, mas é também importante ressaltar, são teses de médio e longo prazo, então resultados pontuais ruins ou não tão bons não necessariamente são motivos para que a gente venha repensar uma tese. A gente estuda muito uma tese antes de alocar, antes de comprar um papel, a gente procura ter contato constante aí com as empresas dos quais a gente vai fazer aí uma alocação e das quais a gente tem alocação. Os analistas do Johnny, enfim, ele procura ter uma proximidade. Obviamente, nem tudo que a empresa fala para a gente nessas reuniões a gente leva ao pé da letra. A gente quer ouvir da empresa para entender quais são os planos, qual é o planejamento dela para o médio e longo prazo. Mas a gente também tem o nosso olhar crítico. Então, a gente, antes de escolher um papel, de entrar num papel, de tomar algum tipo de decisão, a gente faz isso baseado em muitos estudos, também alinhado com, como eu falei, com essa proximidade das empresas, com o RI das empresas, né? Ao longo desse mês agora, o principal destaque foi Cosan, né? Cosan teve uma performance bem positiva de 11,65, teve destaque por conta de Vale, que é uma das investidas da Cosan, né? Tivemos aí um desdobramento da venda de materiais básicos, perspectivas de melhora para os próximos 12 meses, né? E a Rumo, que também é outra investida da Cosan, que trouxe aí bons resultados e acabou sendo a Cosan o principal destaque positivo ao longo agora do mês de julho, né? Em contrapartida, tivemos aí dois papéis que tiveram queda, né? Foi Lojas Renner e a JBS. São dois papéis que ao longo do tempo são papéis que a gente gosta bastante, que a gente acredita muito para o médio e longo prazo, né? Mas que nos últimos meses vieram aí com resultados ruins, tiveram aí, obviamente, a gente tem toda a questão de fluxo também, muito mais vendedores do que compradores, e os papéis acabaram em queda, mas são papéis que, para o médio e longo prazo, a gente acredita que são alternativas muito boas e que, ao longo do tempo, vão trazer resultados positivos. A gente tem boas perspectivas com esses papéis. Obviamente que, se no meio do caminho a gente tiver algum motivo para sair de alguma das posições, a gente vai repensar, mas, como eu falei, resultados de curto prazo não necessariamente vão fazer a gente mudar de ideia, né? Um mês ruim, um trimestre ruim, um trimestre de resultados ruins não é o que faz necessariamente a gente repensar, né? Tanto quanto a gente fala para o investidor que para investir tem que ter uma visão de médio e longo prazo, então a gente segue isso à risca também, né? O papel performou mal um mês, não necessariamente a gente vai mudar, a gente tem convicção para o médio e longo prazo, então a gente mantém as teses, né? Então esses foram os dois principais principais responsáveis pelo fundo ter tido um resultado um pouco abaixo do Ibovespa e um pouco abaixo também do índice de small caps, mas zero mudança nesse primeiro momento. Então, em relação ao Prospera, é um pouco disso, Ari. Você quer complementar alguma coisa? Não sei, falar alguma coisa de macro em relação à Bolsa? Taxa de juros também, né, que teve influência. Então, vou mutar aqui para não atrapalhar na sua transmissão, depois você volta comigo. Perfeito. Isaac, o pessoal está falando aqui que o áudio está um pouquinho ruim. Eu acho que deve ser o seu fone. Você quer tentar ir sem fone na explicação do Teta? Para ver se fica melhor? Pessoal, comenta, o meu tá melhor? Vocês estão me ouvindo melhor? Comenta aqui pra gente, tá? Isaac, eu acho que a sua colocação foi completa. Então, pessoal, é isso, né? Destaque positivo, Cosan, destaque negativo, Lojas Renner, mas como o Isaac falou, né? A nossa expectativa com esses papéis é upside para frente. A gente está se colocando para surfar ciclos, né? E é isso que a gente faz. A gente... agora eu estou ouvindo o meu retorno. Acho que você tem que só baixar um pouquinho o... Gente, é que a gente está no escritório e a gente está numa sala quase juntos aqui. Tentando organizar a estrutura aqui, né, Isaac? Pessoal... então, continuando, acho que o Isaac pontuou muito bem, né? Então, só para vocês entenderem um pouquinho mais em relação ao Prospera, a gente utiliza aqui a antecipação de ciclos monetários, que é a famosa aplicabilidade da economia austríaca, né? Então, a gente faz antecipação de juros
olha o ciclo, e depois a gente entra para o setorial para entender quais são os setores que vão ser beneficiados pelo ciclo à frente e escolhe dentro desses setores, dentro dos parâmetros que o Johnny aplica, né, para fazer essas análises, as empresas que se destacam dentro dos setores. Então, Lojas Renner é uma delas, né, pessoal? Uma loja varejo. A gente já está posicionado nela há muito tempo. Ela vai oscilar, vai balançar bastante, mas a gente já teve grandes upsides, grandes alegrias aí com a Renner, né? E a gente, para frente, entende que essa empresa tem muito valor a entregar. E é por isso que a gente está posicionado nela, né? De Cozão, o Isaac contou muito bem porque que ela deu esse disparo, né, de 11,65% no mês e ajudou o fundo a subir, tá? Mas o Prospera, ele visa essa antecipação de acontecimento, antecipação de eventos, tá? Então, enquanto muitos investidores estão entrando hoje, porque agora começou o corte de juros, agora que esses setores vão começar a performar, nós já estávamos posicionados, né? Já estamos montados, estamos só aguardando, então, o ciclo se confirmar. E outras posições, obviamente, a gente tem de defensiva, porque é uma probabilidade que a gente trabalha, é a nossa cabeça, é o que a gente pensa para frente, e obviamente a gente está preparado para uma inversão de ciclo, tá? Mas obviamente, pessoal, acho que depois do comunicado do Copom, né, vocês acompanharam aí, a gente espera que o Banco Central ele permaneça com 0,50 até o final do ano. Entretanto, eu faço um adendo, quem acompanhou também as minhas entrevistas, todo o material de imprensa que eu produzi, né, para os canais, eu falei bastante sobre o Banco Central ter retirado do seu balanço de risco as questões fiscais que ainda não se encerraram. E o que prova que isso é um vetor de volatilidade é que a gente passou o Copom, né, que veio com um corte maior do que o consenso técnico, que era 25, veio para o mercado queria 0,50 e a Bolsa não subiu, né? Permaneceu ainda apresentando as consequências do impacto externo, de expectativa do retorno de recesso. Então, tem muita coisa para acontecer ainda para frente. A gente está otimista, nós somos otimistas, somos uma casa de equities, né, pessoal? A gente só opera Brasil, então a gente está muito otimista, a gente entende que o Brasil tem esse descolamento do resto do mundo, né? Tá muito bem ranqueado, inclusive, né? Que foi uma notícia recente que a gente teve. Então, o FII, a gente está bem tranquilo em relação às posições que a gente está seguindo. Fez bastante realocação de carteira do início do ano para cá, exatamente por essa visão de antecipação de ciclo. E agora a gente já está bem estruturado, bem montado, está acompanhando o rally, né? Entregou um pouquinho menos do que o Ibov esse mês, mas como o Isaac falou, se vocês olharem o histórico do fundo, vocês vão ver que a gente entrega geralmente meses bem melhor do que a Bolsa no nosso histórico, e por isso que a Bolsa entregou 11 até agora e a gente entregou 18, né? Por essa questão que o Prospera acaba performando melhor, porque quando passa a euforia de mercado, a gente continua performando bem, porque já tinha feito uma alocação visando o que vinha à frente, tá? Não é nenhuma bola de cristal, né, gente? É muito estudo, muita dedicação, trabalho intenso do Johnny, né? E, como eu falei para vocês, a gente estressa cenários, a gente está preparado para ambos os que vierem pela frente para continuar fazendo essa entrega de geração de alfa para vocês, tá? Acho que do Prospera é isso, né, Isaac? Mais algum ponto que eu esqueci de falar? Não, Mari, você consegue colocar no mute? Consigo. Para não dar interferência? Bom, então, acho que a Ari pontuou bem, né, em relação ao Prospera, acho que é basicamente isso. E eu queria entrar em alguns pontos em relação ao Teta, né? O Teta é o fundo aí que acho que a maior parte do pessoal está um pouco mais curioso de entender, né, de saber o que está acontecendo. O Teta fechou aí, ao contrário do mês passado, que tinha fechado com uma boa alta, fechou em queda de 8,87, né? Tem sido um ano desafiador, né? A gente sabe, a gente entende que o investidor fica bem ansioso, fica preocupado com dias de queda, meses de queda, ainda mais um ano de queda, né? Um ano que ainda não acabou, que tem ainda muita coisa para acontecer. Mas eu acho que é importante, a gente tem que ressaltar algumas coisas, né?
Investimentos assim, se você quer um investimento com um maior retorno, né, você tem que ter aceitação a risco e longo prazo. Né? Então não adianta você querer investir em um produto por um mês e achar que você vai ter uma rentabilidade de 50%, de 100%. Né? Se você conseguir, é muito mais sorte do que juízo. Né? É muito mais algo pontual, algum momento ali que você entrou num papel ou num produto e deu sorte de surfar aquela onda. Mas investimento, para você ter um bom retorno, você tem que ter longo prazo e tem que aceitar risco, né? Então, acho que esse ponto é bem óbvio, a gente ouve falar isso em todo lugar, toda live a gente fala, os investidores, os nossos cotistas, provavelmente em outras lives, em canais que eles acompanham, eles ouçam isso, mas é muito real. Então, assim, um investimento de um produto que, como o Teta, deu 104% de retorno absoluto em 2021, se espera que ele continue a dar bons resultados, mas ele não vai dar um retorno de 100% todo ano ou todo mês. Então, oscilações são normais, né? O Teta até então, até 2023, a maior queda dele tinha sido 11% na pandemia, mas a gente entendia, a gente sabia que é um produto que tem uma volatilidade um pouco maior. Então, a gente sabia que quedas maiores poderiam acontecer. Quando a gente monta algum tipo de posição, a gente entende que as oscilações vão acontecer, a gente já traça vários cenários para tentar entender o que pode acontecer de bom e o que pode acontecer de ruim, e para a gente também se defender. Em determinados momentos, acontecem alguns movimentos e a gente consegue defender e trazer ainda bons resultados, mas tem momentos que o papel ou os papéis que a gente tem na carteira oscilam sem nenhum motivo aparente ou sem nenhum motivo específico, muito mais gente vendendo no mercado do que comprando, e é basicamente o que a gente tem aí ao longo agora desse ano de 2023. Tanto Terra Santa quanto Gafisa tem apresentado aí um ano de bastante volatilidade, então por alguns meses a gente está trazendo resultados excelentes para o mês, em alguns meses os papéis vêm oscilando e caindo, mas sem nenhum motivo aparente, é muito mais questão de fluxo de mercado mesmo, né? Esse mês a gente não teve nenhum acontecimento específico para fazer os papéis terem essas quedas. Foi um mês que, dentro da nossa estratégia, nós tivemos algumas vitórias, como a gente vem falando ao longo dos últimos meses, temos tido pequenas vitórias jurídicas, muitas delas a gente, na verdade, nesse momento a gente não pode abrir, tanto por conta de algumas questões serem sigilosas e outras questões serem estratégicas. Então, nesse primeiro momento, a gente não pode falar, mas o que a gente pode trazer é que são teses que a gente já tem trabalhado há algum tempo, e eu diria que já estão, talvez, muito mais perto de uma resolução, né, do que há um mês atrás ou há 2 meses atrás. Então, assim, a gente vem trabalhando, a gente vem continua aí de perto, olhando, falando com os órgãos reguladores, com o CBN, com a Ambima, com o B3, com o BSN, para entender em qual momento eles vão começar a agir, eles vão começar a ter alguma atuação, mas nós também temos as nossas frentes estratégias jurídicas, onde a gente vem também cobrando e tendo ali algumas pequenas vitórias que mostram que cada vez mais a gente está perto aí de uma resolução. A gente não consegue, não pode trazer aqui se vai ser em uma semana, em um mês, ou em 3 meses, ou em 6 meses, porque isso é algo que não está exatamente no nosso controle, mas a gente está cada vez mais convicto de que a gente vai conseguir virar e vai conseguir fazer tanto estancar essas perdas, e voltar a dar bons resultados. Então, a gente sabe que o Teta é um fundo que tem ali estratégias para, em determinados momentos, dar uma porrada e trazer um resultado muito bom. Então, o que a gente pede para o investidor é que ele continue a ter um pouco de paciência, não saia nesse momento de queda. Se ele sair, muito provavelmente vai sair no prejuízo, né? E a gente entende que, a partir do momento que o investidor entrou, ele fez a aplicação, ele tem que ter essa visão de longo prazo. Então, pedir um pouquinho de paciência, em um determinado momento a gente vai conseguir aí, trazer aí um bom desfecho para os casos que a gente está trazendo. E lembrando, são 2 casos, se os 2 saírem num momento muito próximo, o fundo vai dar uma rentabilidade absurda, e se não saírem em momentos próximos, sair um primeiro e o outro um pouco mais para frente, ainda assim a rentabilidade vai ser expressiva, vai ser
uma rentabilidade bacana para compensar essas perdas que o fundo vem trazendo ao longo de 2023 e dar resultados expressivos, ainda assim conseguir ter uma gordura para dar bons resultados expressivos e deixar os nossos cotistas bem satisfeitos, né? Ao longo desse mês a gente teve aí alguns desafios. Entre hoje e amanhã a gente deve divulgar a carta do gestor. O Vlad traz mais alguns pontos aí dos quais ele pôde abrir. A carta demorou um pouquinho para sair, porque o Vlad escreveu ali quase 10 páginas, né? E antes de divulgar, ele tem que passar por todo o time de advogados. A carta aí saiu, acho que com 5, 6 páginas. Então, eles cortaram muita coisa, porque nesse primeiro momento a gente não pode abrir, né? Mas, como eu falei, ao longo do tempo, as coisas vão amadurecendo. O que é possível abrir, a gente abre. O que não vai ficar em sigilo, vai ficar entre a gente, mas o que a gente pode trazer é que o investidor tenha um pouco de paciência, que as coisas estão caminhando, né? Ao longo da carta, né, eu acho que até é legal trazer um trecho aqui do ponto onde a gente fala sobre Terra Santa, né? Na Assembleia de Abril, a gente havia indicado uma conselheira, a Lucila, né? Ela foi indicada, foi uma conselheira independente, então esse trabalho de indicar conselheiros faz parte da nossa estratégia ativista. E na carta desse mês a gente traz um trecho bastante interessante, né? A Lucila, ela dentre uma das reuniões do Conselho de Administração no mês de maio, para ela proferir o voto dela, ela pediu algumas informações, né? Uma série de informações com um tempo hábil para que ela pudesse analisar e dar a opinião independente e imparcial dela. Porém, essas informações num primeiro momento não foram entregues e outras informações foram entregues assim, minutos antes da reunião acontecer. Então, o voto dela não poderia dar um voto sem ter informações suficientes, né? Posteriormente, os conselheiros, a empresa liberou algumas informações para ela, né? Só que ela não teve tempo de analisar para poder votar ali na reunião do conselho e dar o parecer dela. Mas ela traz 2 pontos, acho que bem relevantes, eu não vou ler tudo para não tomar muito mais tempo, mas tem tudo na carta. Um dos questionamentos que a consultoria que a consultoria faz, né, dentro da empresa em relação à necessidade de um empréstimo para pagamento de dividendos, né? Então, é um dos pontos que ela questiona e é um dos pontos que ela gostaria de ter tido um tempo maior para estudar, para tentar entender se fazia sentido esse empréstimo para pagamentos de dividendos. Mas, como eu falei, ela não teve tempo hábil porque essa informação não foi aberta para ela, né? Consultoria não, auditoria, né? É um dos pontos que o auditor da empresa faz aí aos conselheiros e foi um ponto que ficou sem resposta. E um outro ponto aí que o auditor traz, né, é uma forte necessidade de avaliar uma possível reestruturação, uma reestruturação operacional da empresa, né, e também uma reestruturação organizacional da empresa. Então é um outro ponto, são 2 pontos que são de bastante relevância. Se o próprio auditor está trazendo esses pontos, né, eu acho que são pontos de muita atenção, são pontos que se o auditor não entendesse que tem algo, ao menos, a ser analisado, né, eles não trariam. Então, são 2 dos principais pontos aí onde a Lucila gostaria de ter tido mais tempo e gostaria de ter tido mais informação para estudar e justamente ele cumpriu o trabalho dela, que dentro do conselho seria trazer esse ponto de análise e ver e analisar se essa reestruturação é necessária ou não, se a necessidade de empréstimo para pagamento de dividendos foi algo que era necessário ou que era para ser feito nesse momento. Então, são alguns dos pontos onde a Lucila trouxe aí no trabalho de conselheiro independente. Mas a gente sabe, a gente já vem há algum tempo falando sobre algumas questões ali no Conselho da Terra Santa, sobre os controladores da Terra Santa, com uma falta de transparência, né? É uma empresa que está no novo mercado e deveria ter melhores práticas ali de transparência na informação, para que a empresa pudesse crescer de uma forma
onde fosse saudável para ela com boas práticas de governança, né? Então, na carta tem muito mais detalhe, né? O Vlad conseguiu abrir um pouco mais de informação, mas eu acho que é um pouco disso, né? A gente vem brigando, a gente vem atuando de perto, tanto em relação à Terra Santa, onde eu citei esses pontos, em relação à Gafisa também, a gente vem questionando, a gente vem pedindo uma série de documentos, e na grande maioria desses documentos, quando a gente tem acesso, o que a gente vê é que a gente está no caminho certo, né? Então, o que a gente pede é que o investidor procure ter um pouco de paciência, não saia nesse momento de queda, não realize perdas e tenha um pouco de paciência para que no momento onde algum desses casos se resolver, ele vai ter aí uma recuperação dessas baixas de 2023 e vai ter aí excelentes resultados aí ao longo de possível, a gente espera que seja ainda ao longo desse ano, né? Então é um pouco disso, eu já vou passar a palavra para a Ari, mas quero também ressaltar a questão da nossa lista de transmissão. Aqui na Eixo a gente procura ter transparência, né? A gente cobra a transparência das empresas que a gente investe, e a gente procura ter transparência, então tudo que a gente pode falar, a gente fala. Muita coisa a gente acaba ficando sendo barrado ali pelos advogados, porque no primeiro momento a gente não pode falar, mas a gente tem essa live aqui, a gente tem as publicações que a gente faz no site, no Instagram, no LinkedIn. A gente começou agora ao longo desse mês com um canal de WhatsApp, então é um canal tanto para a lista de transmissão, onde a gente vai passar informações sobre mercado, sobre macro, onde a Ariane traz todo esse tipo de informação, sobre os fundos, e também quando tiver novidades sobre os casos, a gente também vai divulgar através da nossa lista. E também é mais um canal para o investidor que tiver algum tipo de dúvida, acionar a gente vai responder com a maior brevidade possível, nem sempre dá para responder na hora, mas sempre que puder, sempre que possível, a gente vai responder com a maior rapidez possível, porque a gente entende que quanto mais informação a gente passa, quanto mais o investidor ouve da gente, quais são ali as perspectivas, ele consegue talvez ter um pouquinho mais de calma, um pouco mais de paciência. A gente ao longo do mês recebe muito direct, muito e-mail, muita ligação aqui na gestora, e a gente sempre responde, e na maior parte na maioria dos casos a gente consegue trazer um pouquinho de tranquilidade para os nossos cotistas. Então é um pouco disso que eu queria ressaltar. Vou passar aí a palavra para a Ari para a gente finalizar, mas deixar o canal em aberto aí para qualquer dúvida, qualquer informação que vocês queiram, que de repente não encontrou aí no site, no LinkedIn, no Instagram, entre em contato com a gente, porque o que a gente puder abrir, a gente vai trazer para vocês. Então, um pouco disso, Ari, vou deixar aí para você finalizar, para a gente não tomar muito mais tempo. Obrigada, Isaac. Pontuou muito bem, explicou muito bem. Pessoal, tem algumas coisas importantes para dizer para vocês, principalmente em relação ao Teta. Depois eu vou voltar aqui nas perguntinhas. Tem um pessoal muito bacana aqui que mandou algumas perguntas interessantes sobre macro, mas eu vou responder. Mas ainda sobre o Teta, né, o Isaac deu detalhes dos cases para vocês. Como ele falou, a carta do gestor está para sair entre hoje e amanhã. Mais uma vez, o Vlad vem expondo para vocês o máximo que ele pode sobre os casos, tá? Gente, acho que ninguém mais tem tanta intenção de poder falar, de poder abrir, de poder mostrar para vocês o que acontece dentro dessas empresas que a gente faz ativismo, como nós, né? Se a gente pudesse, seria tudo público, mas a gente não pode, infelizmente, tá? Porque a gente tem todo, né, um processo jurídico por trás que depende dos detalhes dos processos que acontecem dentro serem sigilosos, ok? Até mesmo pela segurança do processo, do andamento do caso e tudo mais. Dito isso, gostaria de lembrá-los e alertá-los, essa live ela vai ficar gravada, a gente faz alguns cortes dela depois para colocar nas nossas redes, porque a gente usa para mandar para os parceiros, tá? Pessoal, já vazou informação, né? A gente já recebeu muito investidor essa semana advindo dessa informação, de que o fundo vai fechar para captação, enfim, então vamos esclarecer algumas questões aqui do Vlad, tá? Pessoal, a gente quer investidor que sejam parceiros nossos e não investidor que vem para tradar cota. Dito isso, né, o Vlad desenhou um pipeline do que vai acontecer daqui para frente, conforme as coisas forem se resolvendo.
Então, se a gente bater 200 milhões de captação, né, do nosso fundo subir, o fundo D18, que é o Master hoje, ele vai fechar e só o D60 vai ficar aberto até a resolução do caso, tá? Então, quem está entrando hoje no Teta, pega a cotização D18 ainda. Depois isso muda, não vai entrar mais. O Master vai fechar e não vai abrir mais, tá? Se algum dos cases se resolverem antes disso, o fundo vai fechar também, tá, pessoal? Para a gente evitar que a gente tenha esse tipo de investidor, né, no fundo, porque a ideia do projeto Esteta não é esse, tá? Bem como aconteceu em janeiro, quando o fundo bateu mais de 10% no mês, e a gente teve muita captação nesse mês, porque o fundo subiu muito, e o investidor geralmente olha só a cota, né, de quando ele está entrando e não avalia histórico, por probabilidade, não conversa com a gente, não acessa a gente, né, para falar. E o que a gente nota também é que tem muitos profissionais na ponta, assessores, consultores, enfim, que estão ajudando esses investidores e que parece que não explicou, não entendeu de fato a tese e deixou também que o cliente entrasse sem esse alerta de, olha, talvez não seja o momento, olha, o fundo está caindo, não é aquele fundo ruim, porque a estratégia funciona assim, porque realmente não entende a estratégia, tá? Então, esse é o pipeline, tá, pessoal? Como o Isaac falou, a gente não pode dar um guidance, vai sair agora, daqui 2 meses, no final do ano. Os casos estão mais próximos do fim agora, mas a gente não tem uma data e esse movimento de fechamento, né, para a gente poder ter o resultado, o investidor do fundo que comprou o projeto ser beneficiado, ele vai acontecer sim, tá? E aí o Flash tem outros projetos para frente também bem legal, do fundo dar uma modificada. Ele é um multimercado hoje, eu acho que é isso que confunde um pouco a cabeça dos investidores, dos profissionais, que quando ele não conhece a tese de ativismo, ele olha um fundo multimercado com benchmark ali, né, CDI, mas com uma vol muito grande, né, e com equities, e fala, opa, um fundo de risco. Mas isso não é a categoria do nosso fundo. Nosso fundo é um alternativo de tese específica, onde a gente faz ativismo societário com equities, e quem entra no produto está comprando a tese, tá? E, né, a gestão do Vlad e toda a equipe. Esse é o Teta. E ele vai compor a parcela de risco da carteira de vocês, que a gente sempre fala, pessoal, de 1 a 5% da parcela, tenha esse cuidado para na hora que acontecer essas oscilações negativas, vocês não ficarem desesperados, como a gente recebe mensagens aqui diariamente de investidores que entraram desavisados, né, no momento muito bom do fundo, porque quando o fundo sobe muito, e agora no momento onde o caso começa a se consolidar para o final, que é normal fazer essa movimentação, o preço da ação bater a mercado, fica desesperado, tá? E o recado que eu dou para você, que é esse investidor que está todo lado, que está nos assistindo, que ainda não bateu esse papo com a gente, ou só mandou uma mensagem pelo Instagram, ou só pelo WhatsApp, você pode ligar para a gente, tá? A gente está com vocês e a gente vai ficar com vocês, porque estamos no fundo também, né? Até o caso acontecer, o nosso case acontecer. E o eixo Teta, pessoal, ele não tem a intenção de mudar. O Vlad faz ativismo societário com equities. Esse é o core business, né, da nossa empresa. E ele vai continuar para frente. Depois que resolver Gafisa, Terra Santa, entre outros cases entrarão no fundo. Quanto maior o fundo fica, mais cases a gente consegue incorporar. Esse é o eixo Teta. Não é que depois que resolver Gafisa e Terra Santa, o fundo vai mudar de deixar de ser o que ele foi. Ele faz isso desde o início, são 8 anos de estrada, 8 anos nesse caminho, e ele vai continuar, tá? Então, se você que tem um Esteta, ou você que está procurando um investimento diferente para sua carteira e acredita no trabalho que a gente faz, esse produto é para você, né? E se não for, mas você gostaria de se preparar para receber um investimento como esse no seu portfólio, a gente está aqui para te ajudar com o processo até chegar lá, né? Não espera chegar lá para decidir qual é o produto que você vai colocar. Começa desde já conhecendo outras coisas, abrindo a cabeça, entendendo o mercado, entendendo outras possibilidades, tá bom? Então, acho que sobre o Esteta é isso, importante a gente ressaltar, né? Apagar um pouco dos burburinhos ali. E, pessoal, entre em contato com a gente, fala com a gente, tá? Estamos
eu diria que a casa mais acessível, né? A gente fala com vocês, claro, tem toda uma gestão de tempo. Eu sei que tem gente esperando resposta aqui no direct do Instagram. Eu vou entrar em contato, a gente vai conversar, tá bom? Tem um pouquinho de paciência que a gente vai falar. E qualquer coisa, se for muito urgente, né? Liga para aqui para a gestora, se um de nós estiver disponível, a gente vai bater um papo e vai conversar, tá bom? Isaac, você quer complementar ou posso seguir para responder as perguntas? Posso seguir? Eu queria mandar um beijo para o Felipe Abreu, para o Alex, que trabalhou comigo, analista. Obrigada, viu? Obrigada pelas mensagens, obrigada por sempre estar aqui comigo. E vou começar com o Fê aqui, que mandou, né? Todos falaram que se a taxa de juros caísse, a bolsa ia decolar, o dólar ia cair, mas nada disso aconteceu. O que houve? Fê, bom, pessoal, qual que é a importância de acompanhar a gente aqui, né? Eu solto diariamente releases sobre macroeconomia, o que eu acompanho, pesquisas, análises que a gente desenvolve aqui em conjunto e os meus estudos, né? E eu mantive 0,50 por uma questão de ter o peso do fiscal muito grande na minha projeção, porque o Banco Central tinha dado esse peso grande, né? Justificando por que ele estava prolongando tanto a taxa em 13,75, quando o cenário, excluindo o fiscal, a gente já conseguia ver um direcional que dava para ele fazer um corte de 0,50. Dava para ele fazer um corte até um pouco, antecipar, né? Não precisava ter estendido tanto, ter segurado tanto. Entretanto, depois do último comunicado, não esse, né? O anterior, o penúltimo comunicado, na verdade, e a penúltima ata, o Banco Central, nessa correção, porque ele veio muito hawkish no comunicado, falando que ia parcimônia, paciência, e a academia inteira, ou seja, a ala técnica de economistas, acreditou naquilo, né? E quando veio a ata, ele suavizou o comunicado, que com certeza deve ter tido uma pressão ali do governo, né? Ele suavizou o comunicado, mas ele não mudou o tom do comunicado. Então a gente acreditou que ele ia ceder no sentido de fazer um corte, mas ir contra o padrão que geralmente o Banco Central faz. O Banco Central brasileiro, né? Ele sempre gosta de começar sempre acima do 0,50, né? Então, a gente acreditou nisso e aí a academia criou um consenso de que ia ser um corte de 0,25, enquanto o mercado, né, estava considerado que era 0,50, porque considera muito mais o peso político. O mercado precifica mais o político do que o balanço técnico, né? E a gente estava mais aqui no balanço técnico, tá? Então, o que eu acho que aconteceu nesse meio do caminho? A gente teve 2 integrantes muito mais para o governo, né? Mas vale lembrar também, pessoal, que a cabeça de um economista, por obrigatoriedade, a gente tem que excluir o impacto político, o impacto governamental, ou seja, quase o mundo da carochinha, né? A gente tem que fingir que não tem, isso não acontece, a gente tem que ter um parecer técnico, porque o Banco Central, ele é um órgão técnico, ele deveria e deve se posicionar apenas de forma técnica, tá? Então, a academia ficou com 0,25, enquanto o mercado estava com esse peso maior de 0,50, e o Banco Central veio num comunicado que eu considero quase vazio, retirou de uma vez, né? Não foi nem tirando o band-aid devagarzinho, ele retirou a questão do fiscal, que, na minha opinião, é o principal vetor de volatilidade do cenário doméstico hoje, focou em inflação, que é uma questão normal do Banco Central fazer, e falou muito pouco sobre o cenário externo, né? Hoje, na ata, ele trouxe mais detalhes em relação ao cenário externo e ele só colocou no parágrafo 11 a questão do fiscal, e ele assume que retirou, dá quase nada de informação, mas também assume que a ala técnica ficou como vetor de risco, ainda uma possibilidade de desancoragem das expectativas em relação à questão fiscal, tá? Então, por que eu acho, respondendo agora a sua pergunta depois desse contexto, que a Bolsa não fez o rally, que o dólar não caiu, né? Porque a economia real é diferente, né? E a gente ainda não teve nenhuma resolução sobre o principal vetor de volatilidade, que é o fiscal. A agenda voltou, o recesso acabou, e a gente ainda não teve nenhum andamento das principais pautas que podem
destravar valor de mercado. Enquanto nada disso se resolver, a gente fica à mercê de um cenário externo que também não está bom, né? Que está apanhando bastante por lá. E a expectativa com o data dependence, que tanto o Banco Central americano fala em relação à tomada de decisão de juros agora, o Brasil não vai ser diferente. Agora o Banco Central afirmou 0,50, mas que os próximos dados serem divulgados é que vão determinar esses juros para frente. E vale lembrar que essa semana a gente tem IPCA, tá, pessoal? Então, resumindo, eu acho que a gente só vai ter esse destravamento de valor a partir do momento que a agenda fiscal começar a andar, que a gente tiver mais clareza sobre o cumprimento do projeto fiscal para 24, 25 e a curva de juros mais longa voltar a apresentar sentido de fechamento de novo. Esse é o cenário. Acho que a gente só teve essa pergunta, né? A gente precisa encerrar também, senão o pessoal fica aqui, né, Isaac? Tá muito longo, tá muito longo. A gente teve um comentário só do Guilherme, hora de ir às compras antes da decolagem em Bovespa caindo 0,55, né? Guilherme, na nossa opinião, a gente está enchendo o carrinho há muito tempo, né? Se a gente for pegar ali as posições do Johnny, do Prospera, principalmente do FIA, né? A gente já vem alterando essa posição, já vem ajustando, fazendo compras, né? Muito tempo, né? Ou seja, antecipando o ciclo. Essa é a questão do mercado, né? O mercado, a maioria dos investidores esperam chegar muito próximo, querendo acertar assim o momento exato. E não existe um momento exato, até porque a maioria está olhando esse momento exato. Então não é o momento exato, né? É o movimento de manada. A gente tem que tentar antecipar esse momento exato fictício que o mercado cria e se antecipar. E é o que a gente já fez. A gente, como gestora, como casa de equities e ter um FIA long only aqui, a gente já encheu o nosso carrinho. Mas eu acho que tem muito espaço. Eu acho que a Bolsa vai balançar bastante ainda, advindo disso que eu acabei de explicar com a pergunta do Felipe. É isso, né, Isaac? Maravilha. Pessoal, obrigada por hoje. Tá? Essa live vai ficar gravada, fica no nosso YouTube. Depois a gente solta alguns cortes para vocês. Qualquer dúvida, entre em contato com a gente. Sempre um prazer poder falar com cada um de vocês. Obrigada, Isaac. Obrigado.